Olá, gente, esse é o canal do YouTube e essa é a sessão com C cedilha, questões e perguntas organizadas pelo nosso produtor. E a pergunta de hoje é para a psicologia. Para a psicologia. Qual é a diferença entre humanos e animais? Essa é uma diferença que vai depender da orientação que cada escola psicológica tem. Existe uma escola muito importante, muito interessante, inclusive para a psicanálise, que é a etologia, ou psicologia comparada em animal, que justamente acha que entre o homem e os animais existem mais semelhanças do que diferenças. Então seriam, assim, diferenças mais quantitativas do que qualitativas. E que há muito para entender no homem se a gente observa os animais. A etologia foi uma fonte de inspiração muito importante para a teoria do Jacques Lacan sobre a formação do eu, né? Ele vai buscar isso lá nos estudos que observaram, né, comparativamente o desenvolvimento, por exemplo, da inteligência entre primatas superiores, né, macacos, e crianças. Então esse é um jeito de dizer, olha, a diferença está mais assim para quantidade do que para qualidade. Essa é a resposta dessa escola psicológica. Uma outra escola muito importante, que é a fenomenologia, que vai dizer o seguinte: olha, a principal diferença entre animais e homens é que os seres humanos eles têm consciência da sua própria finitude. Eles têm consciência de que vão morrer. Eles têm consciência de uma certa relação com o tempo. Têm consciência de que nós começamos e que nós terminamos. Né? Isso determinaria um conjunto de problemas e de disposições da nossa consciência, do nosso estar no mundo, né? Do nosso ser. Daí que os animais estejam assim como entes, né? Enquanto que o ser, o Dasein, né? Como dizia o Heidegger, ele cabe ao homem, né? Ao ser humano. Isso que nos distingue e nos separa. Há outras escolas psicológicas que vão adotar posições mais convencionais, né? De dizer que então o que separa o homem do animal é que no homem, bom, a gente tem razão, a gente tem afetos, no animal isso não existiria. Mas essas são escolas psicológicas, vamos dizer assim, que ficaram para trás. Né? Eu diria que do ponto de vista da psicanálise, a diferença entre os animais e os humanos se concentra na linguagem. A diferença é que a linguagem humana ela tem um conjunto de propriedades que a gente não encontra correlato nos animais. Por exemplo, a linguagem humana é capaz de representar o negativo, de representar ausências. A linguagem humana é capaz de produzir metáforas. Né? A linguagem humana é capaz de falar uma coisa e dizer outra. A linguagem humana é capaz de deslocar o agente da fala. Né? Falar em terceira pessoa, em primeira pessoa, em segunda pessoa. A linguagem humana ela contém deixicos. Né? Deixicos são certas expressões como eu, tu, ele, aqui, agora, lá, que se referem ou que contam com aquele que é o agente do enunciado, né? E como ele se relaciona com a situação de enunciação. Né? Se eu digo amanhã vou encontrar você, eu suponho que você vai interpretar esse amanhã como o dia depois de hoje. Que é este dia, agora, no qual eu estou falando. Né? A linguagem dos animais, ela não compreende, a não ser que você o treine de uma maneira muito artificial, fora da situação de natureza. A linguagem dos animais é que existe uma linguagem sígnica, né? Uma linguagem, então, baseada em certas conexões estáveis entre significante e significado. Né? Ela não permite representação de negatividade, ela não permite metáfora, nem metonímia, ela não está no mesmo nível, vamos dizer, de articulação simbólica da linguagem nos seres humanos. É por isso também que para a psicanálise a gente entende que os sistemas simbólicos, nossa cultura, nossa sociedade, ela está sempre condicionada pelas estruturas de linguagem. Né? O inconsciente é uma dessas estruturas. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Por isso, os homens possuem inconsciente e os animais eles estão afetados pelo nosso inconsciente, mas eles não possuem inconsciente.